Olá, amigos do Porto Gente, é uma satisfação estar gravando esse vídeo para vocês. Ele faz parte do Web Summit Arco Norte, Porta para o Mundo. E estamos hoje no Maranhão com um professor, pesquisador e consultor portuário da Federal do Maranhão, o Sérgio Cotrim. E ele vai falar um pouco a respeito do que a infraestrutura portuária do Maranhão tem a oferecer para melhorar a competitividade do transporte de cargas no Brasil. Obrigado pela participação. Ok, obrigado Bruno pelo convite e quero agradecer a oportunidade e principalmente pela contribuição que o portal Porto Gente está dando para este setor que é tão importante. O setor portuário marítimo é um dos mais importantes para a economia brasileira, para o comércio internacional. O comércio exterior brasileiro se utiliza em 95% para o transporte de cargas e é um setor que precisa ser mais difundido. E dentro da missão do Porto Gente, eu aprecio muito a divulgação de informações, de conhecimento, de novidades, de eventos para esse setor que é um dos mais importantes para a economia nacional. Então, Bruno, qual a contribuição que o sistema logístico, o sistema portuário pode dar para a economia nacional, para o comércio exterior brasileiro? Eu vou citar, por exemplo, um dado. A UNCTAD, que é um órgão da ONU que trata de comércio internacional, transporte marítimo, publica anualmente uma divulgação, um ranking de conectividade marítima. Esse ranking ele analisa o fluxo do transporte marítimo, a oferta e os processos das rotas marítimas pelos grandes armadores. Neste ranking, em primeiro lugar está a China, em segundo lugar Singapura, terceiro lugar Coreia. O Brasil, sendo a 10ª economia mundial, está apenas na 48ª posição. É uma classificação muito ruim, ou seja, as grandes rotas marítimas internacionais não estão passando pelo Brasil. O que isso tem a ver com o Complexo Portuário do Maranhão? O nosso complexo está localizado no que nós chamamos Arco Norte, são os portos do Norte e do Nordeste, e ele possui uma grande possibilidade de contribuir para a melhoria dessa conectividade marítima. Por que ele pode contribuir? Bom, nós temos uma posição privilegiada em relação ao acesso aos grandes mercados do comércio internacional brasileiro, ao mercado europeu, ao mercado asiático, ao mercado americano. Vou dar um exemplo. Um navio saindo do Porto de Santos para a China, ele vai durar em média 30 dias de transporte, o tempo de viagem. Vai variar um pouco em função da carga, em função da tipologia do navio. Um navio saindo daqui para a China, ele vai ter 6 dias de economia. Isso vai dar, em média, 20% de economia no custo do transporte marítimo. Outro fator competitivo é a nossa proximidade com o Canal do Panamá. Nós estamos muito mais próximos do Canal do Panamá, onde todas essas principais rotas marítimas, elas passam pelo Canal do Panamá. Nós temos também uma grande característica favorável, que é a alta profundidade do nosso canal marítimo, nosso canal de acesso, permitindo, por consequência, um grande calado dos navios. Ou seja, os navios que precisam de um calado de 25 metros, por exemplo, os maiores navios do mundo, podem atracar em nosso porto. Um outro fator favorável, por exemplo, a nossa conectividade terrestre. O Complexo Portuário do Maranhão tem acesso a 3 ferrovias: Ferrovia Norte-Sul, Transnordestina, Estrada de Ferro Carajás. Poucos portos no mundo têm acesso a 3 malhas ferroviárias. Existem vários terminais no Brasil que não têm acesso a nenhuma. Todo o acesso é via rodoviária. Um outro exemplo, Porto de Suape, Porto de Pecém, tem um acesso ferroviário. Então, esse conjunto de características permite que planejarmos que o Complexo Portuário do Maranhão poderia ter todas as condições para se estabelecer como um hub port, ou seja, um porto concentrador de cargas em navios de grande porte, receber esses navios, fazer um transbordo para navios de capacidades menores, cargas menores, e distribuindo para os outros portos brasileiros. Então, essa é, por exemplo, uma grande oportunidade que o Complexo Portuário do Maranhão pode contribuir para a melhoria da competitividade logística. Bom, Sérgio, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito da inovação no ecossistema dos portos do Arco Norte.
como isso pode ser melhor explorado para aumentar o potencial do complexo portuário maranhense, garantir maior distribuição de riquezas aqui na região e também aliar com a preservação ambiental, que é um assunto muito em pauta atualmente. Então, Bruno, a inovação, como você sabe, ela está na agenda de todas as grandes organizações de todos os setores. E isso não é diferente do setor portuário e marítimo. Por exemplo, o que se falava antigamente em veículos autônomos apenas para carros, isso foi evoluindo, caminhões passaram a ser trabalhados a projetos para fazerem transporte de maneira autônoma e hoje já existem projetos da Mercedes-Benz, por exemplo, para um navio autônomo. No caso dos portos do Arco Norte, isso não é diferente. Todos os principais terminais, né, localizados aqui no Maranhão, eles possuem uma área dedicada à inovação, né? Posso citar o caso da Vale, o caso da VLI, todos eles têm gerências específicas para isso, estão passando por processos de transformação digital. Várias operações da Vale, por exemplo, são executadas no pátio de forma autônoma. Você vê equipamentos gigantes, né, trabalhando, recuperando navio, minério, fazendo o transporte da mercadoria para ser colocada dentro do porão do navio e não tem um funcionário dentro deste equipamento trabalhando. É controlado de uma forma sem a presença humana dentro do equipamento. Então, a gente observa que esse ecossistema de inovação ele está evoluindo muito aqui no Maranhão, seja por iniciativas do setor privado, seja por iniciativas do setor público, fomentando com editais de divulgação. Por um outro lado, isso também acaba contribuindo para o desenvolvimento sustentável. O setor de transporte marítimo, por natureza, ele é um dos que mais contribui para a menor redução de CO2, tem maior eficiência de capacidade de carga e todos os processos de inovação, desenvolvimento tecnológico também diretamente e indiretamente contribui para a redução dos danos ambientais, de redução de emissão de poluentes e melhoria da eficiência do transporte de carga. Bom, Sérgio, eu gostaria de aproveitar seu expertise como professor da Federal do Maranhão e perguntar qual o seu diagnóstico em relação ao mercado de trabalho. Qual recado você pode passar para as pessoas que estão assistindo, querem atuar nesse setor, ou até mesmo para os empresários, do que eles podem esperar do mercado de trabalho e de abrangência de conhecimento da mão de obra aqui no Arco Norte? Ok, Bruno, o que acontece? A gente pode dividir o mercado de trabalho e, por consequência, a qualificação em dois setores. Nós temos o primeiro nível de cargos operacionais, onde para a pessoa trabalhar nessa área não há necessidade de cursos superiores, de cursos de graduação ou pós-graduação. São funções operacionais, existem cursos específicos para isso, cursos técnicos, cursos de atualização, muitos deles oferecidos por instituições já tradicionais, como por exemplo o SESI, Senai. Já nos cursos que envolvem a área de gestão, cursos que envolvem profissionais que vão entrar no mercado de trabalho como analistas, especialistas, engenheiros, gestores de uma forma geral, há uma necessidade de qualificação. O curioso é que no Brasil não existe uma graduação específica para a área portuária. Então, isso representa uma característica interdisciplinar. Então, pessoas de diferentes formações, né, podem trabalhar no setor portuário. O administrador, o engenheiro, o economista. Qual é a realidade hoje no mercado de trabalho? A maioria dessas pessoas que acabam ingressando nesse tipo de função, eles procuram uma solução acadêmica de qualificação na pós-graduação. Então, na pós-graduação, existem pós-graduações na área de gestão portuária, logística portuária, engenharia portuária, que acabam especializando aquele profissional que ele tem uma formação genérica e ela acaba ingressando nesse mercado de trabalho. Então, essa é a nossa recomendação, que procure cursos de pós-graduação em universidades, né, que tenham reconhecida expertise nessa área para se especializar e contribuir para as empresas, para o mercado de trabalho de uma forma geral. Muito importante o recado nessa questão de qualificação de mão de obra e isso remete ao futuro. E falando em futuro, há dois grandes projetos aqui relacionados à logística portuária no Maranhão, Sérgio, que são Porto São Luís, né, investimento chinês,
E o terminal portuário de Alcântara, eu gostaria que você trouxesse algumas informações a respeito deles aqui para o Web Summit Arco Norte. Certo. Bruno, então, desses dois novos terminais, né, o Terminal Portuário de São Luís, ele faz parte de um investimento de um grupo brasileiro, o grupo W Torre, que fez uma sociedade com um grupo chinês, com a maior empresa de investimento na área de infraestrutura da China, tem diversos investimentos ao redor do mundo, fizeram essa parceria e esse projeto já começou a fase de construção. Atualmente está na fase de terraplanagem, né, e vai ser um terminal classificado como um terminal multipropósito. Ele vai transportar carga seca, carga geral, minérios, commodities, de uma forma geral. Também há uma previsão de combustíveis, né, e de contêineres. O segundo projeto em questão é o TPA, o Terminal Portuário de Alcântara. Esse projeto, por um acaso, nós tivemos uma oportunidade na universidade de fazer um projeto de pesquisa sobre o impacto econômico deste terminal no complexo portuário, na economia do Maranhão. Nós temos mais alguns dados, né? Resumindo, é um projeto, um contrato de 30 anos, um projeto que prevê investimentos de 6 bilhões de reais. E o que acontece? Quando nós analisamos o impacto econômico de um grande investimento como esse, nós analisamos sob a ótica tradicional da metodologia de análise de impacto econômico. Nós analisamos o impacto direto, impacto indireto e impacto induzido. Resumindo, ao todo, nesse projeto de 30 anos, quais os impactos que nós teremos na economia maranhense? Nós teremos em torno de VAB, valor adicionado bruto, cerca de 40 bilhões de reais. Nós teremos a geração de emprego da ordem de 40 mil empregos. E nós teremos na ordem de renda gerada pelo rendimento das famílias, das pessoas que trabalham no porto, diretamente, e nas empresas, nos fornecedoras, na ordem de 5 bilhões em todo esse projeto. Resumindo, ele trará um impacto da ordem de 7,8% ao PIB do Maranhão. O modelo de gestão do setor portuário, nós conhecemos isso como o modelo de governança portuária. É um setor onde, naturalmente, o Estado, como detentor da propriedade, dos bens, dos ativos portuários, ele tem um impacto muito grande. Ele vai definir se ele vai ser o regulador, o operador, o executor e fiscalizador, ou se ele vai ser apenas o regulador, o administrador e passar a operação para o setor privado. O que acontece no Brasil? Qual a situação desse modelo de governança portuária? Nós temos um excesso de instituições regulando, fiscalizando e planejando. Nós temos um excesso de planos portuários, cada ministério realizando um plano portuário, um plano de logística e transporte. Estes planos não estão integrados. Nós temos também um baixo nível de execução desses planos. No setor de logística, ao contrário de outros setores, não há problema de falta de planos, de planejamento de longo prazo. Há um problema de falta de execução e de integração entre todos os planos de todos os modais de transporte. Nós temos instituições regulando sobre a mesma ótica, a mesma atividade. E principalmente, depois de 2013, da Lei 12.815, houve uma grande mudança na governança portuária brasileira, infelizmente para o pior. Quais foram essas duas grandes mudanças, por exemplo? Todos os processos de decisão foram centralizados ou na ANTAQ ou no Ministério dos Transportes. Então houve uma centralização muito grande. A gente já imagina qual é a consequência disso. Lentidão no processo de tomada de decisão, lentidão na abertura de licitação para novos arrendamentos nos portos públicos, lentidão na expansão da atividade portuária. E uma outra decisão que, no ponto de vista, foi incorreta, que foi a retirada do poder deliberativo do CAP, do Conselho de Autoridade Portuária. Hoje o CAP é um órgão meramente consultivo. Então essas duas decisões, elas vão de contramão à experiência, à prática dos países mais importantes que têm mais relevância no setor portuário. O setor portuário, ele tem um impacto direto e indireto na vida do dia a dia das pessoas. Quem não trabalha com comércio exterior, com logística, não tem esse reconhecimento, mas vamos dar alguns exemplos. Esses equipamentos que hoje fazem parte do dia a dia das pessoas, né? Eles só estão aqui disponíveis para nós porque existe uma logística de exportação e importação desse tipo de equipamento e que na maioria das vezes não é produzido aqui no Brasil. Quando nós vamos nos alimentar e principalmente o Brasil como um grande celeiro do mundo
Quando as pessoas localizadas em outros países vão se alimentar, elas estão se utilizando do transporte marítimo, da logística internacional e da operação portuária. É importante lembrar que muitas das principais cidades brasileiras só se viabilizaram assim através dos portos, né? Rio de Janeiro, Santos, são cidades que nasceram a partir da atividade portuária. Sim, nasceram cidades portuárias, né? Essa representa uma grande vantagem para a cultura e a organização e a união da cidade em torno da atividade portuária. No caso de São Luís, aqui no Maranhão, não foi o que aconteceu. Os primeiros portos vieram para cá há 30 anos e nós estamos em um processo de transformação da cultura portuária, né? Não, sem dúvida. E assim, a atividade portuária acaba trazendo muita riqueza e distribuição de riquezas para esses locais também, né? Você pode pegar o exemplo da China. A China não é produtora de petróleo. No entanto, ela importa petróleo. Nas áreas próximas aos portos ali, eles montaram grandes fábricas, indústrias que processam e transformam o petróleo em produtos de plástico e tornou a China a maior exportadora de plástico do mundo. Então, soube utilizar, mesmo sem ter essa riqueza, soube utilizar toda a atividade portuária para gerar riqueza para a população, né? Sim, o porto ele tem uma oportunidade de servir como um elo de indução do desenvolvimento regional. Então, uma atividade portuária, ela consegue atrair uma atividade industrial. Essa, por consequência, acaba atraindo uma série de fornecedores e configurando ali toda uma cadeia produtiva. Quando se configura, quando se estabelece numa determinada região uma cadeia produtiva de um determinado setor, automaticamente há geração de emprego e renda. E tem o impacto induzido que eu comentei ainda há pouco. Todas as pessoas que vão trabalhar em uma atividade portuária, elas acabam tendo a necessidade de colocar os seus filhos na escola, de fazer compra no supermercado, de contratar um hospital, de contratar um médico. Então, existe todo um desenvolvimento regional induzido, indireto, que acaba se viabilizando em cidades portuárias. Sem dúvida. Aqui abaixo do vídeo, até nem pedi para o professor Sérgio ainda, mas ele vai enviar alguns artigos relacionados a esse nosso papo hoje, e eu também vou colocar um que demonstra oportunidades e novos negócios relacionados ao setor portuário. A gente pensa muito em agente de carga, em operador portuário, mas também em agente formado em medicina, que faz medicina de trabalho, direito, coleta de água, coleta de resíduos dos navios. Então, isso envolve uma grande oportunidade de negócios, de qualificação de mão de obra, oportunidade de trabalho e de desenvolver a economia, um indutor econômico, como você disse. Queria aproveitar e agradecer a sua presença aqui e deixar um recado final aqui para todo mundo que está assistindo esse vídeo pelo Porto Gente. Ok, Bruno. Obrigado pelo espaço, pelo convite. E quero reforçar, deixar como uma dica para as pessoas que estão querendo pesquisar um determinado segmento de trabalho para ingressar, que pesquisem o setor portuário, que pesquisem a logística. O Brasil, como um grande país especializado em agronegócios, também tem uma logística do agronegócio muito impactante. Isso tem a ver com a nossa vocação natural. Então, é uma grande oportunidade, é um setor... eu sou suspeito para falar, mas é um setor que é apaixonante de se estudar, de se pesquisar e de se trabalhar nessa área. Legal, pessoal. Peço aí que compartilhem o vídeo. Até a próxima.